Em um mundo onde as crenças religiosas frequentemente parecem estar em constante mudança, ainda existem lugares onde o catolicismo não apenas mantém sua presença, mas está experimentando um ressurgimento notável. Esses países espalhados por diversos continentes estão desafiando as tendências globais e abraçando suas raízes católicas com vigor renovado. É um renascimento que surpreende muitos, mostrando uma poderosa ressurreição da fé que vai além do que qualquer um poderia ter antecipado. Ao explorarmos as 10 principais nações católicas, crescendo mais rápido do que você jamais esperaria, você descobrirá como esse renascimento está ressoando profundamente ao redor do mundo, desde as cidades movimentadas até os tranquilos campos. Vamos explorar esses centros vibrantes do catolicismo. Se você achar essa exploração tão cativante, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Número 10. Índia. No 10º lugar, a Índia se destaca como um exemplo convincente de como o catolicismo está ganhando espaço em uma nação predominantemente hindu. Embora o hinduísmo permaneça como a religião majoritária, a Igreja Católica tem expandido sua influência de forma discreta, mas constante, particularmente em regiões como Kerala e Goa. Essas áreas são conhecidas há muito tempo por suas populações católicas significativas, mas o que é particularmente fascinante é o recente aumento de conversões e engajamento comunitário. O estado de Kerala, frequentemente referido como o berço do cristianismo na Índia, abriga uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. A Igreja Católica aqui tem raízes profundas que remontam à chegada de São Tomé Apóstolo em 52 d.C. Ao longo dos séculos, o catolicismo se entrelaçou com o tecido cultural e social da região. Hoje, a Igreja continua desempenhando um papel crucial na vida de muitos habitantes de Kerala, não apenas como um local de culto, mas como um pilar central da comunidade. Um dos fatores-chave por trás do crescimento da Igreja na Índia é seu compromisso inabalável com a educação. As instituições educacionais católicas são renomadas por sua qualidade e acessibilidade, frequentemente oferecendo oportunidades àqueles que de outra forma poderiam ser negligenciados pelo sistema educacional mais amplo. Isso conquistou à Igreja imenso respeito e confiança, particularmente entre grupos de baixa renda e marginalizados. Essas comunidades veem a Igreja não apenas como um refúgio espiritual, mas também como um caminho para uma vida melhor por meio da educação e do progresso social. Além da educação, a ampla rede de serviços sociais da Igreja desempenha um papel fundamental em seu crescimento. Ao abordar questões críticas como saúde e alívio da pobreza e justiça social, a Igreja se posicionou como uma defensora dos marginalizados. Esse alcance tem ressoado profundamente com muitos indianos que encontram no catolicismo não apenas um lar espiritual, mas também um sistema de apoio tangível em suas vidas diárias. Número 9. Coreia do Sul. A Coreia do Sul, uma nação globalmente reconhecida por seu notável crescimento econômico e avanços tecnológicos, também está testemunhando um aumento inesperado e extraordinário do catolicismo. Esse crescimento é particularmente marcante em um país onde religiões tradicionais como o budismo e o confucionismo há muito predominam. O crescente apelo do catolicismo na Coreia do Sul pode ser atribuído a vários fatores que ressoam profundamente com a população sul-coreana. Primeiramente, o compromisso inabalável da Igreja Católica com a comunidade e a justiça social encontrou um público receptivo entre os sul-coreanos que estão enfrentando as complexidades da vida moderna. Em uma sociedade que está se urbanizando rapidamente e enfrentando questões como desigualdade de renda, o foco da Igreja na responsabilidade social e no bem-estar coletivo oferece um senso de propósito e solidariedade cada vez mais procurado. Os ensinamentos da Igreja sobre compaixão, caridade e dignidade de todos os indivíduos estão alinhados com os valores que muitos sul-coreanos prezam, tornando o catolicismo uma escolha espiritual atraente. Em segundo lugar,
A capacidade da Igreja de permanecer relevante em um cenário cultural em rápida mudança é outro fator-chave em sua crescente popularidade. A Igreja Católica na Coreia do Sul tem abraçado habilmente as tendências culturais modernas, integrando música contemporânea, arte e mídias sociais em seus esforços de alcance. Essa abordagem moderna não apenas tornou a Igreja mais acessível, mas também mais atraente para as gerações mais jovens, que frequentemente buscam significado e conexão em um mundo em rápida evolução. Os programas vibrantes para jovens e o envolvimento ativo em questões sociais proporcionam uma comunidade dinâmica e envolvente que atrai a população mais jovem da Coreia do Sul. Além disso, a Igreja tem mantido um equilíbrio delicado entre adotar elementos modernos e preservar suas ricas tradições. Esse equilíbrio é particularmente atraente para aqueles que buscam realização espiritual sem sacrificar sua identidade cultural. Ao oferecer um espaço onde tradição e modernidade coexistem, a Igreja Católica na Coreia do Sul conseguiu atrair indivíduos de diferentes origens, criando uma comunidade vibrante e crescente de fiéis. O inesperado crescimento do catolicismo na Coreia do Sul é um testemunho da adaptabilidade e relevância da fé no mundo moderno. À medida que a Igreja continua a crescer, ela não apenas fornece orientação espiritual, mas também desempenha um papel crucial na formação do tecido social e cultural da nação. Esse crescimento reflete uma tendência mais ampla da capacidade do catolicismo de ressoar com os valores e aspirações das pessoas em sociedades diversas e em rápida mudança, tornando-se uma presença significativa e duradoura no cenário religioso da Coreia do Sul. Número 8. Ruanda. Ruanda tornou-se um farol de crescimento católico na África, uma transformação profundamente enraizada na história recente do país. Após o trágico genocídio de 1994, a Igreja Católica emergiu como um alicerce nos esforços da nação para curar e reconstruir. Sua influência não foi apenas espiritual. A Igreja forneceu suporte crítico na restauração das estruturas sociais, ajudando o país a se erguer das cinzas de seu passado. Hoje, a Igreja Católica é uma força poderosa em Ruanda, particularmente nos âmbitos da educação e da saúde. A Igreja estabeleceu inúmeras escolas e universidades, garantindo que uma parte significativa da população receba a educação de qualidade sob sua orientação. Essa influência no setor educacional é profunda, com instituições católicas moldando as mentes e os futuros de inúmeros jovens ruandeses. Na área da saúde, as contribuições da Igreja são igualmente impressionantes. Hospitais e clínicas, administrados por católicos, fornecem serviços médicos essenciais em todo o país, frequentemente em regiões onde o acesso à saúde é limitado. Esse papel duplo na educação e na saúde consolidou a posição da Igreja como um jogador crucial no desenvolvimento contínuo de Ruanda. Além disso, o compromisso da Igreja com a justiça social e a reconciliação continua a ressoar com o povo ruandês. Ao promover a paz e a unidade, a Igreja Católica tornou-se um símbolo de esperança e resiliência, atraindo mais fiéis a cada ano. O crescimento do catolicismo em Ruanda não é apenas uma questão de números, representa um aprofundamento da fé, entrelaçado com o progresso da nação. À medida que Ruanda continua a avançar, o papel da Igreja Católica nessa jornada permanece fundamental, impulsionando a rápida expansão do catolicismo de maneiras que poucos poderiam ter antecipado. Número 7. Vietnã. No Vietnã, um país conhecido por sua regulamentação cuidadosa das práticas religiosas, o crescimento do catolicismo é um testemunho surpreendente e pacífico do poder duradouro da fé e da comunidade. Apesar dos desafios, a comunidade católica no Vietnã tem se expandido constantemente, encontrando força em tradições profundamente enraizadas e em um compromisso compartilhado com o apoio mútuo.
Esse crescimento tem sido amplamente nutrido pela dedicação da Igreja à educação e ao bem-estar social, que tem ressoado com muitos, especialmente entre a população mais jovem. As escolas católicas no Vietnã são respeitadas por seus altos padrões, oferecendo oportunidades de educação de qualidade que atraem estudantes de todas as classes sociais. Essas instituições tornaram-se faróis de aprendizado e esperança, promovendo um senso de comunidade que transcende as fronteiras religiosas. Além disso, os esforços de alcance da Igreja, focados em ajudar os necessitados, criaram um forte senso de solidariedade entre os fiéis católicos. Esses programas que estendem apoio aos pobres idosos e marginalizados refletem o compromisso da Igreja com a justiça social e a compaixão. Esse espírito de serviço e cuidado não apenas fortaleceu os laços dentro da comunidade católica, mas também atraiu outros para seu convívio, buscando tanto orientação espiritual quanto assistência prática. A geração mais jovem, em particular, encontrou no catolicismo uma fonte de valores e princípios que ressoam com suas aspirações por uma vida mais significativa. Os ensinamentos da Igreja sobre compaixão, respeito e a importância da comunidade têm atraído muitos jovens que estão navegando pelas complexidades da sociedade moderna. O crescimento pacífico e constante do catolicismo no Vietnã é um lembrete gentil de que a fé pode prosperar em harmonia com culturas e comunidades locais, mesmo em ambientes onde pode enfrentar obstáculos. Ilustra como um compromisso com a educação, o bem-estar social e um espírito de compaixão pode criar uma base sólida para o crescimento de uma comunidade de fé, contribuindo positivamente para a sociedade em geral. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like. Número 6. Polônia. A Polônia, frequentemente saudada como o coração do catolicismo na Europa, continua a desafiar as tendências de secularização que varreram grande parte do continente. Enquanto outros países europeus têm visto um declínio na adesão religiosa, a Polônia permanece um farol de fé católica com sua influência profundamente enraizada tanto na esfera pública quanto na privada. Historicamente, a Igreja Católica na Polônia tem sido mais do que apenas uma instituição religiosa. Ela tem sido um pilar da identidade nacional, especialmente durante períodos de turbulência política e ocupação estrangeira. Esse vínculo histórico entre fé e nacionalidade apenas se fortaleceu ao longo do tempo. Hoje, o catolicismo na Polônia não está apenas sobrevivendo. Está prosperando com um vigor renovado que é evidente em vários aspectos da sociedade polonesa. Um dos indicadores mais significativos desse crescimento é o ressurgimento dos valores católicos no domínio público. A Igreja Católica na Polônia manteve uma presença poderosa no cenário político do país, frequentemente influenciando legislações e políticas públicas. Esse envolvimento vai além da mera defesa, representa uma reafirmação do papel da Igreja como um guia moral em um mundo em rápida mudança. Em um momento em que muitas nações europeias estão se movendo em direção a uma governança secular, a Polônia se destaca como um testemunho do poder duradouro da fé na formação da identidade nacional. Além disso, a influência da Igreja Católica na Polônia se estende ao âmbito cultural, onde continua a desempenhar um papel fundamental na educação, mídia e vida comunitária. Festivais religiosos e tradições são amplamente observados, e as igrejas estão cheias de fiéis refletindo uma sociedade onde o catolicismo não é apenas uma crença privada, mas um modo de vida público. Essa conexão profunda com a Igreja também é evidente nas gerações mais jovens, que, apesar do apelo do secularismo moderno, estão encontrando novas maneiras de integrar sua fé à vida contemporânea. A resiliência do catolicismo na Polônia também pode ser vista no número crescente de vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Esse aumento nas vocações religiosas é um sinal claro de que a Igreja não está apenas mantendo sua influência atual, mas também se preparando para um crescimento futuro. Os jovens na Polônia estão abraçando sua fé com um entusiasmo renovado, impulsionados pelo desejo de preservar sua herança religiosa
e transmiti-la às próximas gerações. Além disso, os ensinamentos sociais da Igreja encontraram um público receptivo na Polônia, onde questões como valores familiares, justiça social e a santidade da vida ressoam profundamente com a população. A posição da Igreja sobre esses temas tem conquistado amplo apoio, solidificando ainda mais seu papel como um ator-chave, tanto nas arenas moral quanto política. Número 5. República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, RDC, destaca-se como um farol de crescimento católico na África. Número 1, com sua vasta e diversa população, a RDC tornou-se um terreno fértil para a expansão da Igreja Católica, graças em grande parte ao papel fundamental da Igreja em setores essenciais, como educação e saúde. Número 2. Ao estabelecer escolas, hospitais e outros serviços sociais, a Igreja não apenas forneceu o apoio necessário, mas também conquistou a confiança e a lealdade do povo congolês. Número 3. Essa confiança é particularmente evidente entre os jovens que formam uma parte significativa da população. O crescente número de jovens na RDC está aumentando rapidamente, e com isso espera-se que a influência do catolicismo se expanda ainda mais. Número 4. À medida que a nação continua a se desenvolver, o impacto da Igreja na sociedade provavelmente se aprofundará, tornando a República Democrática do Congo um ator-chave na comunidade católica global. Esse aumento do catolicismo na RDC não se trata apenas de números. Trata-se do compromisso profundo da Igreja em elevar as comunidades e guiar o compasso moral da nação. Com uma presença firme e uma mensagem que ressoa com as aspirações do povo congolês, o futuro do catolicismo na RDC parece promissor, com taxas de crescimento que podem facilmente superar as expectativas. Número 3. Brasil. O Brasil, reconhecido como a maior nação católica do mundo, tem vivenciado um cenário religioso dinâmico com diversas transformações ao longo das décadas. Contudo, em meio a essas mudanças, o catolicismo conseguiu manter sua influência e agora está experimentando um renascimento significativo. Esse ressurgimento pode ser atribuído a vários fatores-chave, começando pelos movimentos carismáticos dentro da Igreja. Esses movimentos não são apenas encontros tradicionais, mas assembleias vibrantes e cheias do Espírito, que falam diretamente ao coração dos brasileiros modernos. Nos ambientes urbanos acelerados, onde a vida muitas vezes pode parecer desconectada e opressiva, esses encontros carismáticos oferecem um senso de comunidade e pertencimento que muitos almejam. Além disso, a Igreja no Brasil tem se alinhado estrategicamente com causas sociais e ambientais, compreendendo que a fé na era moderna não pode ser dissociada das questões urgentes da sociedade. Ao posicionar-se em temas como pobreza, desigualdade e proteção ambiental, a Igreja tem se estabelecido não apenas como uma autoridade espiritual, mas também como uma líder moral e social. Essa abordagem ressoa particularmente bem com os jovens brasileiros, que estão cada vez mais atraídos por instituições que refletem seus valores e que são ativas em fazer uma diferença tangível no mundo. O envolvimento proativo da Igreja nessas áreas não apenas ajudou a manter sua base tradicional, mas também atraiu uma nova onda de seguidores, contribuindo para o crescimento constante do catolicismo em todo o país. Número 3. México. O México, um país com raízes católicas profundas e duradouras, continua a observar um crescimento surpreendente e significativo em sua população católica, particularmente entre os jovens, um grupo demográfico que muitas vezes é percebido como se afastando da religião organizada. Apesar da tendência global de secularização, o catolicismo no México permanece não apenas relevante, mas central para a identidade cultural e social de seu povo. Esse crescimento contínuo não é por acaso, mas resultado de esforços deliberados e estratégicos da Igreja para permanecer conectada às necessidades e valores em evolução da sociedade mexicana. Uma das estratégias mais eficazes tem sido o foco da Igreja nos esforços de nova evangelização adaptados ao contexto contemporâneo. Esses esforços
incluem o engajamento com mídias digitais, a realização de eventos comunitários vibrantes e o lançamento de iniciativas que falam diretamente às preocupações da geração mais jovem. As mensagens da Igreja agora frequentemente entrelaçam ensinamentos espirituais com discussões sobre justiça social, igualdade e direitos humanos, questões que ressoam profundamente com os jovens. Ao abordar esses tópicos, a Igreja conseguiu preencher a lacuna entre tradições antigas e aspirações modernas, tornando a fé mais acessível e atraente para uma nova geração de fiéis. A Igreja no México tem estado profundamente envolvida em programas de alcance comunitário que vão além dos serviços religiosos tradicionais. Esses programas incluem iniciativas de educação, saúde e bem-estar social que impactam diretamente a vida dos mexicanos comuns. Ao desempenhar um papel ativo nessas áreas, a Igreja reforçou sua posição como um pilar de apoio na sociedade, especialmente em tempos de crise. Esse envolvimento profundo, tanto em questões espirituais quanto temporais, solidificou o lugar da Igreja no coração de muitos mexicanos, garantindo que o catolicismo continue a prosperar e crescer em um mundo em rápida mudança. Número 2. Nigéria. A Nigéria, um país frequentemente associado às suas regiões do norte de maioria muçulmana, está vivenciando um extraordinário crescimento do catolicismo, particularmente nas regiões do sul. Esse rápido crescimento não é apenas impulsionado pelo significativo aumento populacional do país, mas também por uma onda de conversões que tem dado nova vida à Igreja Católica. A Igreja na Nigéria não é apenas um local de culto. É um alicerce da sociedade profundamente enraizado no tecido social. Por meio de sua extensa rede de escolas, hospitais e serviços sociais, a Igreja Católica tornou-se uma força vital no atendimento às necessidades de milhões de nigerianos. Esse compromisso com o bem-estar social não apenas solidificou a presença da Igreja, mas também atraiu inúmeros novos fiéis que veem a Igreja como um farol de esperança e uma provedora de serviços essenciais em um ambiente desafiador. As regiões do Sul, em particular, têm testemunhado um florescimento de comunidades católicas, onde a fé está entrelaçada com a vida cotidiana das pessoas, influenciando desde a educação até a saúde e até mesmo a governança local. O notável crescimento do catolicismo na Nigéria é um testemunho do poder da fé para transcender barreiras culturais e religiosas, unindo as pessoas sob um estandarte comum de esperança e serviço. Número 1. Filipinas. As Filipinas, uma nação há muito reconhecida como o bastião do catolicismo na Ásia, continuam a surpreender com o ritmo em que sua população católica está crescendo. Com mais de 80% de sua população identificando-se como católica, pode-se presumir que o crescimento da fé já teria atingido um platô. No entanto, a realidade é bem diferente. As Filipinas estão testemunhando um ressurgimento vibrante do catolicismo impulsionado por sua população jovem e dinâmica. A Igreja Católica nas Filipinas é mais do que apenas uma instituição religiosa. É um alicerce cultural profundamente entrelaçado com a identidade da nação. A Igreja desempenha um papel central na vida dos filipinos desde o nascimento até a morte, influenciando não apenas suas crenças espirituais, mas também seus valores sociais e o cenário político. A influência duradoura da Igreja é evidente na maneira como ela molda o discurso público e as políticas nacionais, frequentemente atuando como uma bússola moral para o país. O crescimento do catolicismo nas Filipinas também é impulsionado por fortes laços comunitários, onde a Igreja serve como um centro de interação social e apoio. Festivais, ritos de passagem e até mesmo rotinas diárias estão impregnados de tradições católicas, reforçando a relevância da fé na vida contemporânea filipina. À medida que a Igreja continua a nutrir e engajar seus fiéis, o catolicismo nas Filipinas não está apenas sobrevivendo, está prosperando com uma energia e resiliência que prometem levar a fé adiante por gerações vindouras.
Obrigado por nos acompanhar enquanto exploramos essas nações católicas em rápido crescimento. Não se esqueça de se inscrever para mais insights reveladores. Até a próxima!